Enquanto a gente aguarda, eu peço a todos que mantenham os microfones desligados até que lhes seja conferida a palavra, para a gente evitar o ruído de fundo. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria Mello, eu sou coordenadora de política regulatória, vinculada à Superintendência de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração, e vou atuar como moderadora dessa sessão da reunião participativa número 1 de 2023. Dou as boas-vindas a todos que acompanham essa reunião, que visa o recebimento de contribuições para o aprimoramento da resolução ANM número 122 de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para apuração das infrações, sanções e os valores das multas aplicáveis em decorrência do não cumprimento das obrigações previstas na legislação do setor mineral. Informo que esse evento está sendo gravado e que essa gravação será disponibilizada no canal da ANM no YouTube. Bom, cumprimento de início a superintendente Inara Oliveira Barbosa e a convido para a fala inicial de abertura do evento. Boa Obrigada. tarde, Inara. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos. Em nome da ANM, em especial em nome do Superintendente de Regulação Econômica, Governança Regulatória Yuri Moraes, agradeço a presença de todos. Como a Valéria falou, essa reunião participativa trata a resolução 122, que dispõe sobre procedimento de apuração de infração, sanções e valores de multas aplicáveis pela ANM. Essa resolução vai fazer 2 meses de publicação, né? Mesmo tendo seguido todo o processo regulatório, a ANM entendeu a necessidade de realizar novas reuniões participativas e tomada de subsídios para aprimoramento da resolução com o setor regulado. Visto que é uma resolução extensa, com novos parâmetros de aplicação das sanções, dessa forma a ANM decidiu realizar 6 reuniões participativas, sendo a última aberta para todos participarem. Então, já estão convidados a participar da última, se desejarem, a última reunião participativa. Não vamos estender muito aqui, pois a Valéria vai fazer uma breve descrição dos procedimentos e do histórico da resolução 122. Portanto, desejo para todos uma ótima contribuição e uma boa reunião. E, Valéria, passo a palavra para você. Obrigada, Inara. Então, eu passo agora a leitura dos procedimentos da reunião. A reunião participativa número 1 de 2023, ela visa colher contribuições para o aprimoramento da resolução ANM número 122 de 2022. Para que cada stakeholder possa expor suas contribuições, essa reunião participativa ela foi estruturada em 6 sessões, conforme a Inara já ressaltou, sendo 5 delas restritas a convidados e uma aberta ao público. A sessão 1 foi direcionada aos escritórios de advocacia atuantes em direito minerário. A sessão 2 foi voltada ao IBRAM. A sessão 3, ela foi direcionada à BPM e à DIMB. Estamos agora na sessão número 4, que é direcionada para os representantes da pequena e média mineração. Foram convidados a Birrochas, a BAL, a NEPAC, Anfacer, Sindiestra, Anicer, Abracal e OCB. A sessão 5 será direcionada para o setor de água mineral, sendo convidada a BIR e a BINAM. A sessão 6 é aberta ao público, sendo necessária a inscrição prévia para manifestação oral. O prazo para inscrições está aberto até às 18 horas de hoje, para que a gente possa organizar a ordem de fala nessa sessão. As contribuições recebidas nessas sessões serão publicizadas por meio de publicação do relatório de reunião participativa e da disponibilização das gravações das reuniões no canal da ANM no YouTube e no Participa. A programação dessa sessão será composta pela apresentação pelo servidor Helder Past sobre a implementação da resolução número 122 de 2022 e os levantamentos já realizados de aprimoramento da norma. Em seguida, nós abriremos a palavra para que todos possam manifestar-se. Peço a gentileza que utilizem a ferramenta Levantar a Mão, disponível aqui no Teams, para que possamos ordenar a concessão da palavra. Solicitamos também que as manifestações se atenham ao tema da presente reunião participativa,
e que sejam objetivas para que o tempo de reunião seja suficiente para a manifestação de todos os interessados. Ao fazer uso da palavra, solicito que se apresentem e informem a instituição que representam. Uma última orientação, que até já é repetida, né? Eu peço que deixem os microfones desligados até que lhes seja conferida a palavra. Ressalto que para recebimento das manifestações por escrito, referente ao mesmo tema desta reunião, nós temos a tomada de subsídios número 2 de 2022, que está aberta na plataforma Participa ANM, no período desde 20 de dezembro e seguirá aberta até dia 2 de fevereiro de 2023. De início aqui, eu gostaria de tecer uma breve contextualização acerca da motivação dessa reunião participativa. A elaboração da resolução número 122 de 2022, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2022, foi motivada pelas alterações promovidas no Código de Mineração e no seu regulamento, por meio da Lei número 14.066, de 2020, e dos decretos 10.965 e 11.197, de 2022, que trouxeram novos parâmetros para a aplicação de sanções diante da inobservância das obrigações decorrentes da legislação minerária. Objetivou-se com essa resolução estabelecer mecanismos eficazes e proporcionais de enforcement, com vistas a ampliar o grau de conformidade do setor regulado em relação às normas minerais. A elaboração da norma foi prevista na agenda regulatória do biênio 2022-2023 e desenvolvida em caráter de urgência devido aos prazos estabelecidos nas normas superiores. A minuta de resolução, então, elaborada, foi submetida ao processo de participação e controle social, na modalidade de audiência pública, no período de 1º a 14 de novembro de 2022. Na fase de análise de contribuições, que também foi desenvolvida num prazo exíguo, constatou-se a necessidade de prosseguir com o diálogo com o setor regulado, com vistas à identificação da necessidade de eventuais ajustes e aprimoramentos da resolução. O artigo 68 dessa norma estabeleceu também um fator redutor de 60% dos valores das multas aplicáveis a infrações consideradas de menor nível de gravidade pelo período de 6 meses. Esse prazo encerrará no dia 31 de maio de 2023. Nossa expectativa nesse momento é de que o setor possa apresentar contribuições efetivas baseadas em dados técnicos e apresentar alternativas viáveis de melhoria do regulamento já editado. As contribuições recebidas, elas vão ser analisadas pela equipe técnica para subsidiar uma tomada de decisão pela diretoria colegiada. Feita, então, essa contextualização, eu passo a palavra para o servidor Helder Abel Parte, coordenador de fiscalização da atividade mineral, vinculado à Superintendência de Fiscalização. Boa tarde, Helder. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou tentar fazer uma apresentação rápida. Todo mundo já está vendo a apresentação? Sim, está na tela. Tá. Vamos lá, sem muitas delongas. Obrigado pela presença de todo mundo. A Valéria e a Inara já fizeram a parte introdutória. Eu vou falar rapidinho, relembrar um pouquinho da resolução e de algumas verificações, alguns insights que a gente já teve em relação ao texto. Bom, a ideia do processo sancionador dessa resolução é balizar e respaldar a atuação da agência em busca de melhoria e conformidade do setor. O grande catalisador foram os acidentes com barragens, ocorridas principalmente com a barragem de Brumadinho, mas Samarco lá em 2015, Mariana e Brumadinho em 2019. Em decorrência disso, houve grandes alterações no Código de Mineração e na Política Nacional de Segurança de Barragem. A partir disso, novas penalidades foram estabelecidas e novos limites para as multas. Em 2022, houve alterações no regulamento para disciplinar essas novas regras oriundas da lei e foi delegado à agência estabelecer os valores das multas, os critérios e os parâmetros. E para chegar a esses valores, tem que se levar em conta alguns critérios definidos no decreto. Então, quando a gente pega o arcabouço regulatório atual
com leis, decretos, a lei do Código de Águas, Código de Mineração, PNSB, Lei do Licenciamento, Lei da PLG, entre outros regulamentos e regras. A gente tem aí um conjunto de aproximadamente 11 sanções, e para o caso das multas, os valores podem chegar a 1 bilhão. Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo do ano passado, a partir da publicação do decreto em fevereiro, está em laranja aqui. A gente seguiu com algumas atividades do GT, está em verde, e algumas diligências externas, capitaneadas pela Diretoria-Geral, junto ao Ministério de Minas e Energia e Casa Civil. Lá em setembro houve um novo decreto, né, e a gente conseguiu dialogar com a sociedade em novembro, antes da publicação do texto final. O processo administrativo sancionador do setor mineral, ele traz procedimentos e prazos para lavratura, comunicação e contestação das infrações, lista das possíveis infrações, né, das penalidades, e também tem a indicação das obrigações, que são oriundas de leis, decretos, portarias e resoluções, e as consequências, né? Quais as sanções que decorrem do descumprimento dessas obrigações. Em relação à parte de comunicação, no processo, a resolução estabelece que, então, vai ser feita comunicação por diferentes vias, por diferentes meios, e a contagem de prazo se inicia quando nós confirmamos a ciência do interessado, né, do regulado. Os prazos de defesa e recurso, então, de contestação, eles estão fixados em 20 dias, que é o prazo estabelecido já na PNSB, e a gente adotou isso como regra geral para todas as interações com o regulado. Vai ser feito sempre a interação entre a agência e o agente regulado por meio do processo sancionador, não mais como muita gente ainda é acostumado, o processo minerário, o cadastro mineiro, né, as diligências, publicações e decisões vão ser sempre registradas no próprio processo sancionador. A gente tem, então, nessa resolução, algumas medidas que são chamadas medidas cautelares, né, como a suspensão, o embargo, apreensão e demolição. No caso de apreensão e demolição, depende de instrução normativa, que ainda não foi editada pela agência, para que a gente possa dizer quais as situações que, uma vez descumprida aquela obrigação, resulta na demolição ou na apreensão de materiais e equipamentos. E aí nós temos também as sanções pecuniárias, né? Multa e multa diária, sendo que a multa diária ela decorre do descumprimento de apreensão, interdição, suspensão, ou quando a agência emite um ofício ou uma notificação, e nesse texto ela estabeleceu que haveria multa diária caso fosse descumprida. E para o estabelecimento de multas, são então 6 critérios definidos em decreto, né, que balizam aí a forma como a ANM propõe o cálculo, a valoração das multas. A gente tem ressaltado nessas reuniões o fluxo das sanções, que o técnico, o agente fiscal, ele vai ser responsável por identificar a não conformidade, né, a inconformidade verificada no processo ou numa vistoria em campo. Então, ele vai informar, de acordo com o que consta na legislação, qual é essa inconformidade e para qual processo ou empreendimento isso se refere. A partir daí, o sistema vai fazer a identificação do titular. Se for multa, vai buscar nas bases do RAU, Cadastro Mineiro ou do Sistema de Arrecadação qual é a base de cálculo daquele empreendedor, vai verificar agravantes e atenuantes, e então calcular o valor da multa. Caso não seja multa, uma vez informada a inconformidade, ele já parte para pula essa etapa intermediária aqui de busca em outros sistemas e vai elaborar os documentos. Em todos os casos, a gente vai ter sempre elaboração de ofícios, autos de infração, e essa comunicação e a instrução do processo sendo feita de maneira automática, de modo que o técnico não vai ele estabelecer a gravidade ou ele estabelecer o valor da sanção. Isso já vem pré-definido, setado na ferramenta.
que está sempre de acordo com os parâmetros constantes na resolução. Como exemplo, a gente disponibilizou essa planilha Excel no sistema Participe e também no processo SEI, mas a ideia aqui é só ilustrar para vocês que o técnico identificaria qual é a sanção a partir do texto aqui da infração. Uma vez que ele identificou, o sistema já vai dizer, né, de que assunto trata, se for multa, qual é a gravidade, e qual é o grupo dessas multas e qual é a gravidade daquela sanção. E aí, quando a gente fala então de valor de multa, como é que está isso hoje na resolução? A gente tem multas para fase de pesquisa, para fase de lavra e barragens e por caso da Cefem. Esse último aqui, que é o da Cefem, tem um percentual de base de cálculo que é 20% ou 30% que está definido em lei, né? Então já vem fixado em lei. E que muda é o valor apurado de Cefem. Essa é a própria base de cálculo, o valor da dívida de Cefem apurado pela equipe de arrecadação. Uma vez identificado, conforme a situação, se aplica 20% ou 30%. No caso da pesquisa, os percentuais são variáveis, estão definidos na resolução quais são esses percentuais. O valor de orçamento em pesquisa VOP é a base de cálculo, que é obtida a partir dos alvarás e do orçamento de pesquisa, e tem um fator de gravidade para o caso da pesquisa. Quando a gente fala em lavra, em barragem, é um outro fator de gravidade. Os percentuais de base de cálculo mudam em relação ao anterior, e aí a base de cálculo em si é o valor da produção. Tentando ilustrar de uma outra forma as equações. Então, a gente tem diferentes grupos, tem diferentes gravidades dentro de cada grupo, e conforme o grupo eu tenho a base de cálculo que é usada, né? Valor de orçamento, valor de produção mineral ou valor apurado de Cefem. E os percentuais que se aplica a esse valor de referência, e aí o fator de gravidade que acaba sendo um fator redutor dessa conta aqui, né? De modo a gente chegar ao valor base da multa, ao qual depois a gente aplica agravantes, atenuantes e eventualmente reincidência. Então aqui, para ilustrar para vocês, a distribuição do valor de orçamento do setor. A gente tem uma distribuição aqui com essas barras, quase que uma distribuição normal, né? Sendo que grande parte, somando todos os orçamentos de pesquisa, ficam aí abaixo de R$ 300.000, somando todos os alvarás, todos os orçamentos desses alvarás, e uma parte tem valores maiores aqui que podem chegar a 200 milhões, aproximadamente. Para valor de produção mineral, a distribuição é um pouco diferente, já não é tão gaussiana, tão uma curva normal padrão. A gente tem uma concentração de empreendimentos cujo valor de produção é de 150 mil ou menos, um grande conjunto, e um pequeno conjunto de empresas com valores de produção na casa dos bilhões. Quando a gente pega aqui o acumulado, que é essa curva laranja aqui, a gente vê que 90% está aqui abaixo dos 5 milhões e mais de 95, 96 está abaixo dos 25 milhões de valor de produção mineral. Então, a grande maioria do setor está abaixo de 25 milhões de faturamento, né, de valor de produção. E aqui a curva normal da pesquisa é um pouco diferente, né? Voltando aqui no slide, a gente vê que 90% está abaixo de 1 milhão, 50% está abaixo dos 300 mil. E há um mecanismo previsto na resolução que, uma vez que nós não consigamos identificar o VOP ou o VPM da empresa, no momento de aplicar a sanção, a gente vai pegar um ponto dessa curva de distribuição acumulada do setor. Em princípio, pegaria a mediana, né, os 50% aqui, como valor para usar no momento de aplicar uma sanção. Aqui também 50%. Essa é uma discussão que ainda está em aberto de como
arbitrar nos casos em que a gente não tiver VOP ou VPM, mas essa é uma das ideias, aplicar aqui a mediana da curva. Bom, e aí, relendo, revendo e discutindo novamente o texto, né, até para estabelecimento dos sistemas automatizados que a gente quer, a gente percebeu que tem como melhorar a redação do artigo 56, para que seja explicitado que é o valor apurado de CEFEM, né? Então, quando houver alterações na resolução, a gente vai alterar esse texto. E no caso de orçamento de pesquisa, ao invés de falar em alvarás ativos, a gente está sugerindo uma mudança para alvarás vigentes, né? De maneira que a gente pegue só os títulos de pesquisa que de fato estão com a atividade de pesquisa em andamento. Sempre sendo tudo isso referente ao titular, né? Ao CNPJ. Todos os alvarás do CNPJ, toda a produção mineral do CNPJ. Outro ponto que a gente percebeu é a necessidade de incluir lá nos anexos 4 as sanções para descumprimento da Resolução 68, que é a do Plano de Fechamento de Mina, e a Resolução 06 de 2019, que fala de estruturas de mineração. Embora as resoluções tratem de obrigações do regulado, as sanções previstas para o descumprimento, elas, por uma falha nossa na redação final, ficaram de fora. A gente acabou se passando, era um conteúdo muito grande e esse texto ficou de fora. Então, nos próximos ajustes da resolução, esse texto vai ser acrescentado. E essa revisão está em constância, né? Constantemente sendo feita essa revisão, pode ser que a gente adicione outros textos também, que a gente identifique que houve falha. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para Valéria. Obrigada, Helder. Então, feita então a apresentação, eu abro a palavra para quem quiser se manifestar dentre os convidados dessa sessão. Para a gente tem sido muito rico, hoje a nossa quarta sessão, tem sido muito rico a gente ouvir a percepção de cada setor, de cada grupo representado sobre essa norma. Então, eu fico grata aí pela manifestação de vocês. O primeiro que levantou a mão foi o senhor Reinaldo. Peço que, por favor, indique aí a entidade que representa. Muito bem. Meu nome é Reinaldo Sampaio, mais uma vez, boa tarde. E eu represento a AB Rochas, Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. Bom, eu diria que parte da compreensão da própria resolução eu estou tendo agora neste encontro aqui. Eu imagino que se nós tivéssemos tido um encontro prévio para esses esclarecimentos gerais, para depois nós formularmos algumas considerações, porque setores de pequena e média empresa não têm estruturas como as grandes empresas de advogados, analistas, etc., que possam fazer um mergulho numa legislação complexa e extensa, ou numa resolução complexa e extensa como esta. Ainda assim, eu trago aqui algumas observações. O primeiro é um sentimento... Pronto? Por favor, eu tenho quantos minutos para me manifestar? Bom, como nós estamos em sessões temáticas, a gente não está restringindo o tempo, não. Eu também não serei longo, não. A primeira é que há um sentimento no ambiente empresarial, que eu represento, pequenas e médias empresas, de um caráter punitivo e arrecadatório nesse normativo, porque extingue a advertência e um processo de orientação. Todo ele será acompanhado de uma multa e, independente da ação do empresário, ele pagará, no mínimo, um percentual da multa. Portanto, ele sempre terá um ônus pecuniário, mesmo que seja por uma falha administrativa, sem grandes repercussões ou danos, digamos assim, próprios do ambiente mineral que se quer focar. Não podemos esquecer que a inspiração dessa norma rigorosa veio de um problema de alta magnitude, de grande magnitude, envolvendo empresas de grande porte. Então, o espírito fiscalizador pesou muito no normativo, e eu imagino, por exemplo, no meu setor, é comum surgir empreendedores que não têm tradição no ambiente mineral. Eles são empresários
até às vezes de outra atividade, despertam para um setor de pequena mineração, quando o investimento não é de grande escala, e ele, às vezes, inicia nessa atividade sem o domínio de toda essa complexidade da legislação minerária. Então, eu imagino que deveria se buscar uma forma, no caso de pequena mineração, de primeira ato de identificação de infração, portanto, ele é um réu primário, deveria o sentido de advertência prevalecer quando se tratasse de infrações sem grandes danos do interesse social ou ambiental. Esta é uma demanda. A outra questão é que aí surge uma dúvida diante do que foi informado. No caso da pesquisa, a multa incidirá sobre a totalidade dos orçamentos de pesquisa de todos os alvarás vigentes ou sobre o alvará de pesquisa que está sendo objeto da infração? O cálculo de valor de orçamento, que a capacidade econômica do agente regulado é a soma de todos os alvarás, tanto para pesquisa quanto se for na produção, soma dos valores que constam no RAL, no Relatório Anual de Lavra. Eu não sou da área jurídica, mas temo que isso possa gerar judicialização, porque estende para um conjunto de atividades que estão normais um ônus e uma sanção que foi gerado num lugar específico, de uma maneira específica. Eu estou só colocando, porque isso eu temo a vida do empresário mergulhado em processos judiciais para defender interesses. No caso no artigo 58, que estabelece que a multa sofrerá acréscimos por agravantes, ele também estabelece os percentuais de acréscimos, mas eu não identifiquei os percentuais redutores dos atenuantes no mesmo artigo. Eu não vi demonstrado no Tem artigo. um outro artigo que é o seguinte, eu acho, deixa eu olhar aqui o texto da resolução, que trata dos atenuantes. É um artigo que trata de agravantes, um outro artigo de atenuantes. Mas no 59 também não trata da maneira como foram tratados os agravantes. Aqueles percentuais, 0, qualquer coisa, 0, qualquer coisa, a depender do agravante, não vi tratamento semelhante para os atenuantes. No artigo 59, que é também motivo da minha observação, estabelece lá que, se o empresário não contestar a multa e fizer o pagamento, ele tem uma redução de até 60%. No entanto, se ele tomar as medidas devidas no tempo devido para regularizar a situação, ele só tem 25%. Eu não entendi onde é que esta segunda condição, adotar voluntariamente a solução do problema em tempo hábil, antes de um julgamento de primeira instância, alguma coisa assim, esse empresário só tem 25% de redução. E aí eu adiciono um outro fator, é o réu primário. Em todas as circunstâncias, né, até na vida da justiça comum, o réu primário tem uma condição, às vezes, de liberdade por ser primário, né, porque na reincidência ele está punido mais severamente. Aqui, a condição de ser primário e ser pequena mineração não tem nenhuma contemplação. É tratado com o mesmo rigor de qualquer estrutura empresarial de grande porte, do ponto de vista da sanção. Eu não estou falando do valor, mas é do critério. Então, isto no setor que nós atuamos, e acho que parte das entidades aqui presentes nessa tarde tem o mesmo perfil empresarial de minerações de pequeno e médio porte, eu acho que isso deveria ser objeto de uma reflexão por parte da ANM. Ainda no grupo 2 e 8, também trocando ideias com outros interlocutores, identificamos que não ficou claro o escalonamento do fator de gravidade e o critério, né, do nível de gravidade, para os grupos 2 e 8. E aí, nestes dois grupos, tem muitas questões de natureza administrativa, né?
portanto, estão tratadas num plano de, digamos assim, de rigor punitivo, que talvez merecesse também uma reflexão, buscando um critério, um nível de gravidade diferenciado para menor nesses casos. E, por fim, na questão da multa sobre capacidade econômica, surge também uma inquietação, né? Às vezes, por exemplo, a definição de capacidade econômica, ela ganhou aí, neste contexto, um caráter que ele diverge, por exemplo, do conceito que se dá, por exemplo, no plano da economia, ou no plano da administração empresarial, né? Uma empresa que está operando, por exemplo, nos seus primeiros períodos de atividade em prejuízo, qual é a capacidade econômica? É o faturamento dela? Né? Então, isto necessariamente não demonstra, porque por trás da capacidade econômica tem a capacidade financeira, é o poder de pagar a multa que lhe foi imposta, né? Então, isto me pareceu também algo que cria embora esteja claro como está descrito, ou seja, o valor do seu faturamento, eu vou lá e multo em cima desta referência. Mas eu também temo que isto abra espaço para contestações na medida em que o conceito de capacidade econômica não guarda aí assim, uma fidelidade a outros campos da atividade de entendimento da economia, né, como conceito de capacidade econômica. Então, em síntese, esses seriam as minhas observações, né? E volto a uma preocupação que não está diretamente relacionada aqui, mas está indiretamente. Aqui tem questões que terão como referência o valor da CEFEM, e nós temos na ANM, há cerca de 2 anos e meio, uma demanda para tratar da questão da CEFEM no contexto da atividade da rocha ornamental. Começamos isto antes mesmo da agência ser formalmente instalada, ainda no âmbito do Ministério de Minas e Energia, e este assunto, tratamos isso diretamente com o Yoshihiro, estava na agenda regulatória e nós estamos até hoje sem uma solução, embora todos os interlocutores com quem tive a oportunidade de discutir no âmbito da agência, o diretor-geral, diretores da casa, o senhor Yoshihiro, inclusive, eu não sei se ainda é o mesmo procurador-geral, é isso? Não sei. Se é o senhor doutor que veio do Ministério de Minas e Energia. Eu sei que, nas discussões que tivemos sobre esta questão, havia um entendimento unânime de que a agência teria a competência para solucionar o problema. A questão era só porque tinham outros setores da atividade mineral que tinham um problema semelhante. E, mais recentemente, fomos informados que a agência entendeu que não é ela que resolve isto, então que tem que ser uma mudança da lei, etc. e tal. E isto tem uma insegurança jurídica no cálculo da CEFEM, no setor que nós atuamos, porque ela termina sendo mais onerosa para a empresa verticalizada, que agrega valor, Reinaldo, do que para a empresa comercial. Eu peço desculpas por interromper, mas me parece que esse assunto já foge ao tema da reunião, né? Eu sei, mas é que ele não está sendo abordado, né? Ele é base de cálculo para o cálculo da multa também. Só isso. Eram essas as minhas considerações. Certo. Muito obrigada pelas considerações. Para a gente é muito importante recebê-las. Perceber que a visão da Birrochas, ela não é a mesma de outras entidades que já se manifestaram até agora, né? Então, é muito rico para nós que o senhor apresente essas manifestações por escrito, se for possível. Quero registrar aqui e agradecer a presença do procurador Frederico Munha. Obrigada por juntar-se a nós aqui nesse debate. Fique à vontade se desejar comentar também. O próximo que nós temos inscrito aqui é o senhor Yuri Tandel. Passo a palavra, então. Boa tarde novamente. Eu represento a Abracal, Associação Brasileira de Produtores de Calcário Agrícola.
Bom, primeiro, eu quero parabenizar a questão de colocar multas para alvará de pesquisa, que muita gente senta em cima dos alvarás, não pesquisam nada, trava todo o desenvolvimento, então eles vão pensar duas vezes antes de registrar uma área só para especulação. Então, isso daí tá muito legal. Agora, eu faço coro com o Reinaldo, que precisa ter de vez de ir direto na multa, precisa ter um caminho de orientação, de advertência, que eu acho que é função da ANM também, que não é só chegar um órgão fiscalizador sem ser orientador, né? Então, falta isso na lei. Precisa ter um caráter orientativo e também de advertência. Então, fica aí uma sugestão que vai na linha aí do Reinaldo. E outra coisa que preocupa, eu não sei muito bem como falar, mas é assim, faltou um fator anticorrupção, porque isso dá muito poder para um técnico chegar e ficar pressionando algum minerador, vou multar se você não me pagar tanto, né? Falando português claro, que a gente sabe que isso pode existir. Então, precisaria ter algum fator aí também de defesa, anticorrupção, né, numa lei tão forte como essa. São essas as minhas considerações. Obrigada, Yuri. Questiono se alguém mais quer aproveitar o momento para fazer uso da palavra, trazer algum comentário novo. Senhor Cristiano Monteiro Parreiras, fica à vontade. Boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome, como eu já disse no começo, Cristiano Parreiras. Eu estou representando aqui o Sindicato da Indústria Extrativa Mineral de Minas Gerais. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar aí a Agência Nacional de Mineração e a sua diretoria e seu corpo técnico por essa iniciativa de trazer essa resolução novamente à discussão com o setor regulado, né, possibilitando aí a discussão e o aprimoramento dessa legislação. Não há dúvidas, né, que a questão, as multas e o processo de aplicação, o processo sancionador, eles mereciam já uma atualização à vista né, do mundo moderno, do mundo atual, mas a questão que eu gostaria de trazer é um pouco do que o Helder apresentou da abertura da reunião, que mostra que o universo da mineração ele é basicamente constituído por pequenas e médias empresas, né? Nós temos aí mais de 95% do setor é constituído por pequenas e médias empresas, né, dos mais variados bens minerais que fazem exploração em pontos diversos aí do nosso território brasileiro. Então, nesse contexto, quando a gente tem penalidades que podem variar de 2 mil a mais de R$1 bilhão, né, isso traz uma certa insegurança jurídica, pode vir a afastar investimentos, principalmente na fase de pesquisa mineral, né? Então, é muito importante que haja aí uma forma de tentar trazer o mais positivo, né, a forma mais objetiva possível dentro da legislação, os critérios e a forma de aplicação das penalidades, de forma que não seja essa legislação um inibidor da atração de investimentos e da concretização de projetos que já estão em curso, né? Nós temos aí uma série de artigos com vários incisos, né? Por exemplo, o artigo 34, que tem 24 incisos, o 54 tem mais 17, e tem mais uma série de outras referências à legislação, que às vezes pequenos detalhes, né? Não entrega de um relatório no prazo, não início do trabalho de pesquisa no prazo, não apresentação das alterações societárias à ANM, podem ensejar multas muito elevadas para o minerador, e no caso do pequeno e médio, pode levar, inclusive, a inviabilidade da atividade. Nós estamos preparando um documento para submeter essas observações todas de forma escrita para fazer né, para que vocês possam concluir a análise, mas o que a gente gostaria de trazer em linhas gerais é isso, a importância da gente procurar tornar mais objetivo possível os critérios de aplicação das penalidades
que haja um olhar para as micro, pequenas e médias empresas que compõem, em sua grande maioria, o setor, né, e já trazendo um ponto de forma bem objetiva, o critério de redução de penalidade, que são só para as penalidades de menor potencial ofensivo, ele só vale até o dia 31 de março. Então, daí a importância, a gente já está no final de janeiro e ainda discutindo aí eventuais aprimoramentos da legislação. Se já não seria o caso, a gente já colocar, aumentar este prazo, de forma que a gente não tenha nenhuma aplicação de penalidade elevada para alguma empresa do setor. Renovando aqui em meu nome, em nome do presidente Fernando Cora, do presidente Luiz Márcio, né, a iniciativa louvável aí da ANM de trazer essa legislação em discussão mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Cristiano Parreiras. Eu não sei se eu entendi mal, mas o prazo que está estabelecido do fator redutor de 60% é até 31 de maio. Mas talvez seja outro prazo que o senhor tenha se referido, né? Posso ter me equivocado, vou confirmar. Tranquilo. O que eu vi aqui é o artigo 68, que coloca 31 de maio, mas talvez a gente tenha algum outro prazo colocado aí. Não, está correto, é 31 de maio. Está correto, desculpa. Eu agradeço pelas contribuições. Compartilhamos essa preocupação, né, de não penalizar demais o pequeno empreendedor e também de não penalizar pouco a empresa de grande porte, e esse é o grande desafio aí da fórmula de estabelecimento de sanções que está posta. Questiono aí a equipe técnica da ANM se alguém quer trazer algum comentário para a gente prosseguir. Eu posso falar um pouco, tentar dar algum retorno rápido para o pessoal, mas eu acho que é uma constante nas discussões de todas as nossas reuniões, a questão lá do grupo 2 e 8, onde a gente não detalhou exatamente as gravidades de cada infração. Então, eu até vou atualizar o PowerPoint, que esse é um ponto de atenção que a gente pode ajustar na resolução, nas primeiras revisões, que é explicitar a gravidade de cada infração para o grupo 2, grupo 4 e grupo 8. Em todo caso, isso na planilha Excel que a gente colocou no Participa e disponibilizou também no processo SEI, tem esse detalhamento, mas não consta na resolução, e aí a gente pode ajustar isso de uma certa maneira fácil, mas aí quando saiu a atualização do texto. A parte de capacidade econômica também veio à tona esse assunto. A gente está esperando contribuições de vocês do setor para que a gente consiga discutir mesmo quais são as alternativas, tanto para esse conceito de capacidade econômica, como para a base de cálculo em si, né? A gente usou as bases de cálculo que a agência tem informações, né, sobre sua guarda. Então, para nós, tanto o valor do orçamento quanto o valor da produção mineral a gente consegue obter de maneira direta. E a gente precisa entender quais são as alternativas que o setor sugere para que a gente tente viabilizar, né? Avaliar isso, se é possível, se é factível e operacional, né? Então, é muito importante, acho que reforçando o que a Valéria já falou, que cheguem para nós as contribuições por escrito para que a gente consiga fazer a análise que merece ser feita. A questão que o Cristiano falou agora em relação ao valor das multas, como o valor das multas ele pega como base de cálculo faturamento ou orçamento, então para processos na fase de pesquisa seriam os orçamentos, ou para processos na fase de lavra, é o valor da produção mineral. Ele é um percentual do valor da produção mineral. Então, se a empresa é pequena, mesmo uma multa chamada de alta gravidade, ela ainda vai ser proporcionalmente, ela não vai superar o próprio valor de produção, não vai superar o tamanho da empresa, pelo menos em termos de receita, né? Eu fiz uma simulação aqui
de uma multa mais grave e não chega a passar o valor para uma empresa de 5 milhões, não chega a 10%. Claro, numa simulação que eu fiz aqui bem rápida. E aí, falando nisso, a gente quer disponibilizar para o setor uma calculadora, né, um simulador dos valores para que vocês consigam compreender isso melhor. Talvez a resolução seja mais complexa e vocês vão depender de um fator que é a base de cálculo, né, o valor da produção ou o VOP, que isso não consta na resolução, isso é um valor dinâmico. Então, a gente quer preparar um simulador em que vocês consigam simular o tamanho da empresa e a infração, e aí tem uma ideia, uma estimativa, né? Sempre vão ser valores aproximados, são valores para ter ideia de ordem de grandeza, né? Não dá para falar assim, não, essa é a multa que eu deveria receber, e aí uma questão de contestação, porque ali é um simulador, né? Mas a ideia nossa é que vocês tenham essa noção de ordem de grandeza disponível em breve. Eu acho que as considerações que eu tinha em relação... Tem um assunto que também foi falado, que é a advertência, né? A gente tem olhado muito para o que está constando na lei em relação à advertência. A lei fala em advertência mais multa, né? Mas a gente está aberto, sim, dentro das possibilidades, a ouvir propostas e tentar adequar no que for dentro do texto legal, adequar dentro das perspectivas que estão previstas em decreto e em lei, tá? Mas, de novo, muito obrigado. É muito bom que vocês estejam aqui contribuindo e discutindo, e a agência está realmente disponível e se colocando à disposição para esse diálogo. Obrigada, Helder. Eu questiono ao José Antônio se quer aproveitar esse momento para trazer suas considerações também, para a gente prosseguir. Bom, eu queria cumprimentar a todos, fazer só uma observação, que nesse trabalho que foi feito agora, nós não estamos criando novas hipóteses de multas, né? Na verdade, o que foi feito foi a consolidação de todas as sanções no documento único, né? Eu vi alguém colocou aí alguma coisa sobre a criação de novas multas, mas, na verdade, não se criou novas multas, ok? E, no mais, vamos aguardar aí a contribuição aí dos senhores, né, para que para que façamos a devida análise para aperfeiçoar a resolução. É isso aí. Obrigada, José Antônio. Então, dando andamento aqui, quem levantou a mão foi o senhor. Está registrado aqui como FV, acredito que seja Fernando? É o senhor Reinaldo, não? Eu levantei a mão, Fernando Valverde. Ah, Fernando. Da ANEPAC. Então, eu realmente, dentro do nosso setor, nós não fomos a fundo ainda nessa questão. Então, se eu fico mais na questão generalista do que está sendo apresentado, trazendo aqui as inquietações, concordando com as inquietações que foram levantadas pelo Sindiestra, pelo Reinaldo da Birrochas, principalmente porque o nosso setor, 85% dos produtores de areia e brita no país são pequenas e médias empresas de mineração. Então, já há uma visão equivocada de que pequenas empresas, como nós trabalhamos aqui, são grandes empresas em escala menor. Isso não é. O tamanho da empresa importa. Eu estou fazendo uma divagação aqui, mas é uma preocupação que nós estamos tendo, porque cada vez mais há complexidade nas regulamentações, em todas as esferas do governo, não é só na agência, não. E isso tem um impacto proporcionalmente maior no caixa das pequenas e médias empresas do que para grandes corporações. Uma coisa é uma multa de R$200 mil para uma grande empresa, e outra coisa é a mesma multa para uma empresa pequena ou média. Vai acabar com a empresa, mata a empresa. Sim.
se levar. Então, a proporcionalidade aí tem que ser melhor, tem que ser revista. E isso causa uma insegurança jurídica, né? Preocupação que a gente vem observando que, no longo do tempo, a possibilidade, não, isso já está acontecendo, que é o risco de mudança do perfil do mercado desses setores de pequena e média empresa, né? De um mercado que nós somos pulverizados para concentrado, porque somente concentrado vai ter condições de arcar com essas multas, e as outras restrições ou normas dos demais setores. Isso é uma preocupação geral. Eu concordo com o Yuri e também com o Reinaldo com relação à advertência. Eu trabalhei no DNPM, a gente sempre tinha advertência, multa e caducidade. A advertência é o princípio básico do setor público, né? Em que ele atua como, primeiro de tudo, como educador, principalmente para nós, de pequenas e médias empresas. Então, a advertência é uma questão de princípio, né? E depois, sim, que você faz a multa, tudo isso. Então, essa questão da advertência eu coloco como uma coisa bastante séria nessa questão. E, basicamente, é isso. Nós vamos apresentar, começamos a trabalhar a questão agora, e nós vamos apresentar por escrito, na oportunidade correta, as preocupações da ANEPAC, ok? Muito obrigada, Fernando Calvez, por trazer aí um pouco da visão da ANEPAC. Passo a palavra agora ao senhor Reinaldo. Serei breve. Eu insisto ainda na questão da advertência dissociada da multa, mas como o doutor Helder falou, que, me parece, no campo da legislação, está associada a advertência à multa. Eu não sei, mas sendo imperiosa a adoção da multa quando o estágio é de uma advertência, que ela seja 100% revertida se o infrator cumprir determinadas condições. A gravidade da infração, a adoção da medida correta e da correção do erro e também o porte da empresa e a sua condição de primário ou de reincidente seriam fatores para anular plenamente a multa. É uma proposição. Obrigada, Reinaldo. Bom, questiono se há algum outro interessado em trazer suas contribuições. Nós temos aqui também convidadas a ABAL, a Anfacer, a Anicer e o OCB. Bom, Valéria, eu posso fazer aqui uma breve, em nome da ABAL, Janaína Donas. Eu compartilho muito de alguns dos pontos aqui expostos, principalmente pelo Reinaldo. Nós já apontamos algumas das nossas preocupações com relação a alguns pontos de preocupação que, ao menos, requer algum tipo de esclarecimento a respeito dessa indicação de gradação da gravidade da conduta que deve ser levada em consideração para a definição do valor da base da multa. A gente tem alguns pontos também de preocupação com relação a essa aplicação do critério relacionado à capacidade econômica do infrator. A gente tem questionamentos em que medida isso não vai até de encontro ou contra alguns princípios da administração pública em relação à proporcionalidade e do próprio interesse público da aplicação da infração, entendendo que ela é devida e que ela deve levar em consideração também a gravidade da atividade. A gente entende que tem essa preocupação
relacionada aí ao pequeno e médio produtor, minerador, então que você de fato não pode aplicar uma multa que seja, mas que ultrapasse ali o seu poder para não inviabilizar a atividade, mas tem a questão da razoabilidade, a proporcionalidade, que é com relação à atividade ou com a gravidade do risco. A gente tem algumas preocupações relacionadas, por exemplo, você tem atividades, você tem um consórcio, e aí se você vai aplicar uma multa baseado na capacidade como que fica isso em relação a esses tipos de empreendimentos em que você tem mais de um investidor, considerando o potencial, a capacidade econômica de todos os membros daquele consórcio minerador. Então, assim, tem alguns pontos que nós vamos depois explicitar na nossa manifestação, mas que acho que eles estão muito alinhados com alguns dos aspectos que foram trazidos aqui pelos colegas que me antecederam. Obrigada, Janaína. Agradeço aí pelo empenho de vocês em criar essa proposta para nos trazer. Questiono se alguém mais ainda quer trazer comentários, contribuições. Nós ainda temos um tempo, mas caso não tenhamos, a gente pode fazer um encerramento antecipado da sessão. Bom, não havendo, eu questiono aí aos colegas se desejam comentar para a gente prosseguir para o encerramento. Mas antes, o Yuri pediu a palavra. O microfone parece que está desligado, senhor Yuri. Opa, desculpa. Eu queria saber o prazo e o e-mail para dar essas contribuições. Essas contribuições elas estão sendo recebidas até o próximo dia 2 de fevereiro. Deixa eu ver, é 2 ou 3? Até o próximo dia 2. 2. E o local é no sistema Participa. No site da ANM tem lá o Participa ANM. Ok. Aí lá tem a tomada de subsídios número 2. E lá tem um campo para enviar contribuições que pode ser colocado tanto em texto no próprio sistema ou envio de arquivos PDF. Ok, obrigado. Tá? Obrigada. Pergunta ao senhor Fernando, que está com a mão levantada, se deseja manifestar-se ou se a mão ficou esquecida levantada. Foi esquecida. Tá, tudo bem. José Antônio, Helder, vocês querem trazer algum comentário aí para a gente seguir para o encerramento? De minha parte, está tranquilo, só agradecer a presença aí e as contribuições e aguardar que elas consigam chegar por escrito para a gente dar conta de se debruçar no material. Obrigada, Helder. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, agradeço pelo empenho em estudar esse tema, que ele é denso, ele é pesado, ele foi difícil para a nossa equipe desenvolver, e a gente entende que para o setor estudá-lo também é um assunto bem denso. Então, a gente agradece aí por esse empenho em trazer contribuições, se possível. Para que a equipe técnica possa estudar essas propostas, a gente reitera aqui que a gente espera recebê-las por escrito, nessa tomada de subsídios, que segue aberta até o dia 2. Aqui está, achei a anotação. A ideia dessa norma é induzir a mudança de comportamento do setor para evitar o cometimento de infrações à legislação minerária. E com isso, a gente quer ter a conformidade do setor de mineração como um todo para seguir gerando riqueza e bem-estar para a sociedade, que é o objetivo comum, né, de todo o setor. Eu agradeço em especial a equipe da CRG, que está prestando apoio necessário para a realização dessa série de reuniões participativas que nós estamos promovendo, em especial aí ao apoio da Karen Pires, da Isabel Torres, da Gilcélia Pereira, da Maria Tereza Duque e da Andréia Mendes. Então, muito obrigada a todos e fica encerrada a sessão. Obrigado, boa tarde a todos. Abraço a todos. Doutor Frederico. Abraço. Boa tarde, obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigada pela presença.